Bom, gente, continuando nossa aula. Como eu já falei pra vocês na primeira aula, a gente tá dando essa acelerada, né, vendo vários conteúdos em uma aula só, pra conseguir dar conta de todo o curso, do conteúdo de todo o curso, né, nesse mês que a gente vai ter, nesses 2 meses que a gente vai ter de aula, certo? Então, por isso que hoje a gente vai passar desse conteúdo que a gente estava vendo até agora, capitalismo e agricultura, revolução verde, para um conteúdo que não está bem vinculado, né, com isso, mas que depois vocês vão conseguir encaixar uma coisa com a outra, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser formação do espaço agrário brasileiro e estrutura fundiária. Já faz parte do 4º capítulo da nossa apostila, para quem está acompanhando na apostila, tá? Naquela primeira apostila só tem o capítulo 1, 2 e 3. Agora, hoje eu vou postar uma nova apostila, vai estar ali na plataforma, vocês podem ver, já com o capítulo 4, tá? Porque eu tô organizando esse material no decorrer do processo que eu tô planejando as aulas, né? Então, para fazer um material de qualidade para vocês, não fazer uma coisa, né, mal feita, resumidona, eu vou estar sempre colocando esses novos conteúdos na apostila, tá bom? Bom, vamos lá. Essa aqui é a nosso sumário da aula de hoje, certo? A gente começa então, né, de um ponto de vista, vamos dizer assim, não ocidental, né, entendendo que a estrutura fundiária brasileira, ela não surge a partir do momento que os portugueses chegaram no Brasil, mas que o uso da terra, né, principalmente do espaço físico, já era usado pelos povos indígenas que habitavam aqui nesse território, né? Então, a gente começa falando da agricultura indígena, né, e para depois passar para o começo da exploração colonial. Bom, como vocês sabem, já estudaram em história, né, no ensino fundamental, no ensino médio, até 1500 era praticada no território que hoje chamamos Brasil a agricultura dos povos indígenas. Essa era voltada para o autoconsumo, né, para a alimentação deles, e era constituída, segundo fontes históricas, pelo cultivo de raízes como mandioca, batatas, milho, amendoim, tabaco e frutas. Então, na América Latina como um todo, existiam muitas espécies, né, agrícolas cultivadas pelos povos indígenas aqui, né? O milho foi domesticado aqui na América, o amendoim, o tabaco foi na América do Norte, né? A mandioca foi aqui na região do Brasil, né, na América do Sul. Então, eram diversos itens que formavam a dieta desses povos, certo? E a forma deles plantarem, né, eram sistemas integrados de plantio, geralmente pequenas clareiras, capoeiras, que eram abertas na mata, né, os tupi-guarani chamam de capoeira, que é justamente esse espaço de mata rala, né, que fica depois do plantio, quando já cresceu um pouquinho a mata, né, já cresceu um pouco o mato que cresce na área, e ali eles plantavam. A outra técnica, que era a coivara, que vocês já devem ter ouvido falar, que é muito comum. Inclusive, eu conheço uma senhora aí de Veracruz que fala que o pai dela fazia essa técnica, que é o quê? Tu cortar, né, a mata de uma determinada área, e aquilo que fica, resultado do corte que tu não vai usar para cercar ou para fazer lenha, enfim, tu bota fogo, né? Então, fica aquele estoco bem queimado, né, na terra, e aquela cinza vai servir de adubo para roça de mandioca, para o que for plantado ali, né? Para o milho, para as batatas doces, enfim. Então, esses sistemas de plantio indígenas eram realizados segundo técnicas próprias de preparo do solo e conhecimentos profundos sobre a época certa de plantar e colher, de acordo com a observação do movimento dos astros. A gente ainda não se tem grandes pesquisas assim mostrando como cada povo indígena daquela época realizava agricultura ou conhecia, né,
a astronomia, né, as estações do ano, mas assim, se sabe por alto que eles tinham muito conhecimento em relação a isso, baseavam as técnicas de plantio, né, em relação ao movimento dos astros, das estrelas que eles observavam, né, que é uma coisa que, se vocês pararem para observar, são técnicas que perduram até hoje. Em algumas, por exemplo, no sertão, né, existem os profetas que fazem as experiências de inverno para saber quando é o momento certo de plantar, se vai ter chuva no inverno do ano seguinte, enfim. Provavelmente vocês possam ter muita mais coisas para me relatar. Eu queria muito ouvir vocês falarem também. Mas é isso, né, gente? Existia agricultura indígena no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, existiam formas de ocupar o espaço, né, diferente da forma que os portugueses trouxeram. Bom, para os indígenas não existia propriedade privada das terras. Não existia tu ser dono daquela terra, ter comprado aquela terra. Isso foi algo trazido pelos portugueses para o Brasil. Pelos europeus, né, no geral. Como a gente já falou na primeira aula, a questão da comercialização da terra, né, foi algo que se desenvolveu ali, então, no decorrer do século XVI em diante, né, que foi, então, quando a lógica mercantil começou a se estabelecer no campo, né, a lógica da terra como mercadoria, que até então não tinha no sistema feudal, né? Bom, então, não existia propriedade privada, a posse geralmente era dada pelo trabalho que nela se realizava. Então, uma família que usava um pedaço de roça, uma área, né, para plantar, ela era dona, mas ela era dona temporariamente daquela área. No momento que ela não usasse mais aquela área, não era mais dela, e aquilo ali poderia ser usado ou deixado descansando para ser usado depois, certo? Não existia um papel que dizia que aquela propriedade, que aquele pedaço de terra era propriedade de alguém, de uma família ou de uma pessoa, certo? Quando os portugueses chegaram, trouxeram suas próprias técnicas agrícolas e estabeleceram grandes fazendas de produção de itens voltados para exportação. Também, como a gente já viu na primeira aula, né, na América em geral, América do Norte não tanto, que já lá se estabeleceu alguns sistemas de minifúndios, né, de pequenas propriedades, mas na América do Sul, né, principalmente na América Latina, se estabeleceu essas grandes plantações para o mercado internacional. Então, não foram famílias que vieram, né? A maioria das pessoas que vieram para o Brasil não eram famílias que vinham no sentido de elas próprias plantarem, famílias agricultoras que iam plantar, desenvolver seus plantios e desenvolvendo outras atividades. Não. Geralmente foram famílias ou homens sozinhos, enfim, que vieram com o intuito de desenvolver uma atividade que pudesse ser vendida no mercado internacional, né? A ideia era participar dessa lógica que na época era o mercantilismo, né? Desse grande sistema mercantil mundial, certo? Então, o cultivo, né, da cana-de-açúcar, do algodão, do cacau, depois a mineração, estavam todas dentro desse mercado. A organização indígena do espaço para a produção de alimentos foi desarticulada. Em seu lugar se estabeleceu o modelo da plantation. Bom, foi desarticulada no sentido de que muitos povos indígenas foram capturados, foram mantidos escravos no primeiro momento, né? Então, para trabalhar nessa plantation. Depois a gente sabe que começaram a trazer os africanos, né? Existem controvérsias se era porque os africanos eram mais dados para o trabalho, os indígenas eram menos propensos ao trabalho servil, né? Existem várias coisas, podem ser vários fatores que contribuíram para isso. Também teve o fator da própria religião católica, né? Afirmar que os indígenas eram filhos de Deus e poderiam ser salvos, né? Poderiam ser catequizados, né? Se tornar cristãos.
enquanto que os povos africanos, né, nesse argumento daquela época, foram colocados então como um povo que não teria chance de se salvar, ou, né, nessa ideia de que eles poderiam ser escravizados, certo? Enfim, são diversas ideias, né, em relação a isso, mas a gente sabe que no primeiro momento os indígenas foram usados como trabalhadores nas plantações, num segundo momento eles foram para as missões, né, também lá eles trabalhavam na agricultura, mas segundo já as técnicas, né, e a lógica dos jesuítas, né, não mais segundo a sua lógica de apropriação do espaço, certo, gente? Bom, as técnicas dos indígenas permaneceram, né? Foram integradas às técnicas europeias e dos africanos que chegaram com conhecimentos vastos sobre agricultura de subsistência. Então, não dá pra gente dizer que a agricultura, as técnicas indígenas de agricultura tenham morrido. Não, elas continuaram, principalmente entre os pequenos agricultores, né? Entre os agricultores familiares, camponeses do Brasil. Porém, teve essa desarticulação porque teve uma ocupação do espaço pelos portugueses, pelos colonos, né, pelos colonizadores. Então, ficou sendo muito marginal, assim, né, em muito menor número, né, a agricultura indígena em relação à agricultura voltada para a exportação, a agricultura da plantation, que é esse modelinho que a gente vai explicar depois, tá bom? Bom, o que prevaleceu foi a agricultura para exportação, sendo destinados apenas poucos espaços para a produção de alimentos, né? Assim, é uma coisa que é pouco falada, né? Inclusive, que a gente geralmente ouve falar, produção de cana, né? De cacau, de algodão, mas não se fala dessa produção para o consumo interno. O que essas populações comiam? Comiam cana-de-açúcar? Não, né? Não comiam algodão, não comiam só cacau, né? Chocolate na época era um artigo de luxo. Então, quase nunca se fala dessa produção para o consumo interno, tanto dos escravos, né? Como dos senhores, dos próprios indígenas que ficaram, né, desse povo que foi se formando ao longo da colonização do Brasil. Então a gente sabe que ao redor das grandes propriedades, né, das plantações de cana, desses itens que eu falei, se tinha também aqueles que produziam, que eram os agricultores camponeses, que produziam alimentos, né, que produziam legumes, que produziam feijão, o milho, a mandioca, né, então tudo isso continuou ao longo da colonização, mesmo que nunca seja falado, mencionado nos livros de história, né? Mas então, em comparação com a agricultura para exportação, né, foram destinados poucos espaços para a produção de alimentos. E também, eu deveria ter posto aqui, é muito pouco relatado, né? Bom, essa grande agricultura para exportação teve grandes efeitos ambientais, né? Grandes áreas de mata foram derrubadas. No Nordeste prevaleceu a cana-de-açúcar, o cacau, o sisal, mais tarde o algodão e também a pecuária em algumas áreas do interior. No Sudeste foi o café que assumiu o lugar principal, isso um pouco depois, né, do primeiro momento da colonização. E no Sul, apenas no século XVIII, se criaram as charqueadas, né? As charqueadas já tiveram mais relação com a atividade mineradora em Minas Gerais, né? Então, essa aqui era o diferencial das charqueadas, por exemplo, é que ela não era voltada para exportação. Ela era voltada para o mercado interno, né? Para alimentar principalmente os escravos que trabalhavam na área da mineração, na área de Minas, tá? Mas isso foi só no século XVIII, 1700 e tanto, tá? Que eles começaram a desenvolver isso. Bom, esse espaço agrário tinha por base uma forma de delimitação das propriedades que constituíam domínios políticos e econômicos. Então, qual era, né, o princípio de organização que os portugueses tinham? Como é que eles denominavam esses domínios, né?
que eram ao mesmo tempo políticos e econômicos, se chamavam sesmarias, né? As sesmarias, elas tinham sido criadas já em Portugal, né? Era um sistema de doações, então, da coroa portuguesa, mas que já havia sido criado em Portugal antes da colonização, para ocupar as terras que estavam desocupadas no interior para desenvolver a agricultura para vender para o mercado internacional. Então, já foi uma estratégia que Portugal já tinha, né? Antes disso. Bom, aqui no Brasil, então, se formou esse sistema, que eram de doações de terras disponíveis pela coroa ou através dos capitães donatários. Então, aqui a gente vai ter, né, aquele mapinha clássico, vocês já devem ter visto, das capitanias hereditárias, que foi, no primeiro momento era esse o território do Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, que é aqui embaixo. E aqui eles foram dividindo, dando para alguns nobres portugueses essas grandes extensões de terra, né, que hoje em dia, se a gente for ver, por exemplo, essa aqui, são vários estados, né, tem o Rio Grande do Norte, tem o Ceará, tem o Maranhão, tem um pedaço do Pará, se eu não me engano. Não, o Pará acho que já tá aqui, não sei. Mas então, eram áreas gigantescas de terra, né? E os capitães donatários, eles poderiam doar também. Então, além da coroa fazer doação, os capitães donatários também podiam doar terras, né? E eles davam terras, né? Aqui, então, eles julgassem ter qualidade, condição para tal, né? Para outros nobres portugueses. Não era qualquer pessoa que chegasse e dissesse, não, eu quero ter uma terra para plantar, um pedacinho de terra. Não, não era assim. Essas doações tinham como objetivo povoar o território conquistado pelos portugueses e desenvolver atividades agrícolas que atendessem às necessidades do mercado europeu. Então, era algo direcionado, né, gente? Não era... Apesar da gente saber que, geralmente se falado que a colonização portuguesa foi desorganizada, eles tinham esse objetivo muito claro de desenvolver atividades econômicas, né, nesse território que pudessem enriquecer, criar riqueza, né, criar riqueza vendendo, então, os produtos dessa terra para o mercado internacional, tá? Então foram diversas atividades, né, tanto as atividades agrícolas como a de mineração, enfim, de extração, né, o primeiro momento foi a extração do pau-brasil, isso continuou, né, extração de ervas medicinais, enfim, diversas atividades que eles foram descobrindo ao longo do tempo também, ao decorrer da colonização. Bom, o histórico das sesmarias, né, a lei de sesmarias foi criada pelo rei português Dom Fernando I, em 1375, e integrava um conjunto de medidas adotadas pelo governante com o intuito de combater uma aguda crise de abastecimento por qual passava o reino, condicionando o direito à terra a seu efetivo cultivo. Então eu falei errado ali antes. Nas sesmarias lá em Portugal, ela servia para abastecimento interno. Então, foi num contexto de crise, nesse período aqui, com crise alimentar, né, que eles resolveram ocupar as áreas desocupadas para cultivar alimentos, né. Transcorridos os 155 anos da codificação da Lei de Sesmarias, esse instituto jurídico português foi transplantado para o Brasil, em 1530, para incentivar a colonização do território ainda inexplorado. Bom, por que falar das sesmarias é tão importante? Porque aí, né, que a gente vai começar a entender como que se organizou essa estrutura fundiária brasileira, né, após a chegada dos portugueses, tá? Então, foi a partir das sesmarias que se iniciou a histórica concentração de terras no território brasileiro. Pois as terras não eram doadas a qualquer pessoa que quisesse cultivar para a subsistência de sua família, como eu falei antes, mas sim deveria ser destinado para fortalecer o papel de Portugal no mercado internacional, né? Essa era uma época, né, que os países, né, que estavam desenvolvendo
atividade marítima, né? A saída da Europa para buscar esses novos espaços, né, econômicos, onde pudesse, então, enfim, se achar minérios e ouro e prata e, né, desenvolver essas atividades de produção, de matérias-primas, enfim. Essa era a ideia desse período, né? E os sesmeiros, então, se transformaram nos grandes proprietários de terra, né? Como eu falei para vocês, né? Assim como as capitanias hereditárias eram áreas gigantescas, as sesmarias também não eram áreas pequenas, eram grandes áreas de terra, né? Muitas vezes possuíam funções políticas e militares na colônia. Então, foi a organização que a colônia fez, mais ou menos, que a coroa portuguesa fez, era assim, né? Esses sesmeiros, eles iam ser os mandantes daquela região onde eles receberiam as terras, né? Depois a gente vai ver, né, que eles vão se tornar os futuros coronéis, né? Então eles eram líderes econômicos e líderes políticos, né? Dirigentes políticos daquela região. Eles eram os representantes da coroa naquela região. Com a renda da produção agrícola, também compravam terrenos e imóveis nas cidades. Então, aí que está a causa, né, também da concentração fundiária, né? Porque além de ter grandes áreas na zona rural, esses senhores de terra, os sesmeiros, também tinham grandes áreas nas cidades. Então, é um pouco por aí que se explica hoje, né, o que se chama especulação imobiliária, né, que é o preço dos terrenos na cidade, ele é condicionado pelo quê? Por essa concentração fundiária também, né, concentração das propriedades de terra na mão de alguns poucos proprietários. Bom, aqui tem um dado, né, do DIEESE, que é um instituto que faz pesquisa sobre várias áreas. Aí ele vai falar: você sabia que a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo? Dados do DIEESE de 2008 apontam que as propriedades com mais de 1.000 hectares, que correspondem a 2% do total de estabelecimentos, ou seja, né, o estabelecimento é a propriedade, a terra, o sítio, a fazenda, né? O tipo de propriedade que tem. Ocupam 44% da área total. Então, 2% dos estabelecimentos ocupam 44% da área total. Enquanto as propriedades de 1 a 100 hectares, que correspondem a 85% do total de estabelecimento, né? Então, a grande maioria dos estabelecimentos agrícolas são pequenas propriedades, de 1 a 100 hectares, né? Aqui dá para considerar que são pequenas e médias propriedades, né? Ocupam 20% do território, né? Então, daí a gente pode tirar como que está concentrado. Então, propriedades com mais de 1.000 hectares, né, gente? É muito grande, é muita terra. Então, mais ou menos... Esses dados são de 2008, mas ainda hoje a gente sabe que é basicamente dessa forma, né? A gente ainda tem, principalmente em algumas regiões, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, que tem grandes propriedades, né? Outras regiões não, outras regiões já é mais dividido, né? Mas em algumas regiões do Brasil existe uma grande concentração de terras. No Nordeste a gente sabe que também é bem concentrado, principalmente na área da Zona da Mata, né? No interior já me parece um pouco mais dividido, não sei o que vocês acham. Bom, vamos continuando. Até 1822, vigorou a Lei de Sesmarias no Brasil, quando foi revogada no mesmo ano da independência. Porém, apenas 30 anos depois foi criada uma nova lei. Bom, aqui então a gente entra
né, na segunda, vamos dizer assim, a segunda institucionalização, organização oficial, né, da estrutura fundiária brasileira, né, da organização do espaço agrário brasileiro, do espaço fundiário, que foi a criação da Lei de Terras em 1850, tá? Então, até 1822, que foi o ano da nossa independência, vigorou a Lei de Sesmarias no Brasil, né? Quando foi revogado no mesmo ano da independência. Porém, apenas 30 anos depois, foi criada uma nova lei para regulamentar a posse de terras no país. Foi a Lei de Terras. Isso já foi no contexto do liberalismo, né? Essa lei foi estabelecia que apenas teria posse das terras em território brasileiro quem pudesse comprá-las. Então, se até então a gente tinha um sistema comparável ao feudalismo, no sentido de que a posse da terra era dada de forma hereditária, né? Era dada por uma doação da coroa, né? Uma coisa meio... Os amigos do rei recebiam terras, né? A partir de 1850, passa a se criar um modelo liberal de divisão das terras. Então, a terra se torna uma propriedade que tu pode comprar ou vender, né? Então, os resultados disso, né, apesar da gente pensar, não, então agora se dividiu a propriedade de terras no Brasil. Não, na verdade não, né? Na verdade, a Lei de Terras contribuiu para excluir boa parte dos brasileiros que eram, em sua maioria, despossuídos de capital. Então, nessa época já existiam alguns escravos libertos, né? Já tinha tido algumas leis que libertaram os escravos, a lei do ventre livre, dos sexagenários. Então, esse pessoal, né, como eram despossuídos de capital, não tinham dinheiro para comprar, né, uma propriedade de terra, continuaram sem ter acesso à terra, né? Então, por exemplo, nessa época, no século XIX, já começou a ser feito as reformas agrárias, né, em alguns países. Porém, no Brasil, isso demorou muito mais tempo para ser falado, né, e para realmente acontecer de fato. Isso favoreceu, né, essa lei favoreceu a desigualdade social brasileira na medida em que os negros, que algumas décadas depois se libertaram da escravidão, não puderam ter acesso a terras disponíveis por meios legais. Então, não foi o Estado brasileiro não facilitou o acesso à terra para a população pobre, né? Pelo contrário, eles facilitaram que os antigos, os donos de terra, os grandes donos de terra, regulamentassem as suas propriedades, né? Uma parte positiva foi que os poceiros, aqueles que tinham ocupado terra, né? Tinham tomado posse de terras, pudessem continuar nas suas terras, né? Mas não foi feita nenhuma grande tentativa de distribuir a terra de forma mais igualitária, certo? O que em outros países, inclusive países liberais, capitalistas, isso aconteceu. Bom, então a Lei de Terras não favoreceu a formação de um campesinato livre, mas sim garantiu a manutenção da estrutura fundiária e sua concentração de terra nas mãos de alguns, né? Ao longo do século XX, começaram a haver reivindicações por reforma agrária, ou seja, desapropriação de terras improdutivas e sua concessão para famílias agricultoras. Então, como eu disse para vocês, né, desde o século XIX isso começou a acontecer em outros países, e no Brasil também começaram a haver reivindicações, né? E um dos vamos dizer assim, dos resultados positivos da Lei de Terras de 1850, né, foi que favoreceu a organização dos agricultores. Então, os agricultores que antes não tinham, os pequenos agricultores que não tinham organização nenhuma, né, começaram a se organizar em associação, em sindicato, né, teve essa abertura maior, certo? Em sindicato ainda não, porque não tinha
não era permitido, né? Mas em associações, foi na década de 50 e 60 que começou a ter as ligas camponesas, que a gente vai ver depois, né? Os primeiros movimentos sociais rurais no Brasil, né? Dos camponeses. Então começou a se falar da reforma agrária, né? Como algo que o Estado brasileiro deveria fazer. Porém, a reforma agrária sempre foi um grande tabu no país, já que muitos políticos sempre foram direta ou indiretamente ligados à grande propriedade de terra. Então, quando se começava a falar sobre isso, os grandes proprietários, né, o que hoje a gente chama dos ruralistas, se organizavam e logo boicotavam essas ideias, né? Inclusive, né, o golpe militar de 1964 foi uma resposta a uma série de reformas que estavam sendo propostas pelo governo do João Goulart, e entre elas tinha a realização da reforma agrária. Então, quando se falava de reforma agrária, os grandes proprietários, né, tratavam de se organizar politicamente, né, e de colocar isso como o avanço do comunismo no país, né. Sempre relacionaram essa pauta da reforma agrária com o comunismo, coisas que em outros países é vinculado com o liberalismo, né? No momento em que tu quer desenvolver o país, se distribui a propriedade de terra, que é vamos dizer, a base, né, do desenvolvimento, e a partir dali vai se ter um maior desenvolvimento econômico. Mas para os proprietários de terra brasileiro, isso não se dava, né? E aí era dito que os comunistas querem tirar a propriedade dos outros e distribuir, enfim, né? Nunca viam isso, nunca colocavam isso de uma maneira positiva e conseguiam convencer mesmo a população de que era algo nefasto, né, para o país. Bom, assim, em 1964 foi criado o Estatuto da Terra, né, já no contexto da ditadura militar, para se tentar regular a distribuição de terras em solo brasileiro, levando em conta a função social da terra. Ou seja, de que a terra não pode ser apenas uma propriedade, mas deve servir para alimentar a população do país e garantir meios de vida para a população que vive e trabalha na terra, né? Para a população agricultora. Então foi a primeira vez que começou a se falar disso, uma função social da terra, né? Quer dizer, a terra de determinado país não deve servir apenas para a criação de riquezas para alguns poucos proprietários, não. A terra deve servir para alimentar o país, é uma questão de soberania, né? Uma questão de segurança alimentar. Então, e além disso, garantir meios de vida para a população que vive do trabalho da terra, né? Então, passa-se a discutir isso, né? E o Estado brasileiro finalmente reconhece essa necessidade. Foi nesse estatuto que pela primeira vez foi estabelecida uma política de reforma agrária para o país, definindo normas de desapropriação de terras, níveis mínimos de produtividade e modelos de colonização e reforma agrária. Então, começou, né, a se falar se tem uma terra improdutiva, ela pode ser desapropriada para fins sociais, para fins da função social da terra, né? Não pode haver uma grande propriedade que não esteja produzindo nada. A terra precisa estar produzindo, né? E aí que se começa, então, a falar de reforma agrária. Porém, e também nesse momento são criados os órgãos, né? Por exemplo, o INCRA é criado nesse momento. Porém, a gente sabe que demorou muito tempo, né? Depois de 64, foi apenas na década de 80 que realmente se começou a fazer desapropriação de terra para fins de reforma agrária, né? Para assentar famílias, certo, gente? Então, aquela coisa de que se cria a lei, mas depois que se passa a efetivar aquela política, né? Demora um tempo ainda para conseguir se efetivar. Bom, por hoje era isso. Aqui estão as referências que eu usei para fazer a aula, certo? Na próxima aula a gente vai continuar, né, discutindo
a questão agrária no Brasil, certo? Vamos discutir o modelo da plantation, como é que era o sistema colonial de produção agrícola, tudo isso, certo? Eu peço que vocês, quem não viu o filme, veja o filme sobre a Monsanto, o Mundo Segundo a Monsanto, que não é sobre esse conteúdo que a gente viu agora, é sobre o conteúdo da outra aula, e que façam os exercícios que eu vou passar para vocês, beleza? Boa noite, gente, e até a próxima.